Porque é gênio. Gênio, assumam, é gênio, é gênio. E eu falo lá no SBT Esportes, e falo aqui pra vocês, pra mim, pós-Pelé é o maior jogador. Pra mim, Thiago, minha opinião. Fala o Ronaldo, amo o Ronaldo. Amo o Ronaldo Fenômeno. Romário, todos eles, incríveis, amo todos. Mas pra mim, bola, tato com a bola, jeito de jogar, é o Ney, cara. É meu gosto. Se eu pudesse reencarnar amanhã, eu ia ser o Neymar. Assim, você quer habilidade de quem pra jogar na pelada de terça-feira com seus amigos? Eu ia escolher o Neymar. Juro. Não, mas é minha opinião, gente. Não é uma questão, é gosto. Você vai falar, mas ganhou? Não, não tô falando de ganhar. Tô falando de jogo. Mano, nos últimos dias, Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções da CBF, abriu o jogo e falou tudo sobre os próximos passos da seleção brasileira até a Copa do Mundo. E ele também foi muito direto em falar sobre o Neymar. Com as boas atuações de Neymar no Santos, Rodrigo Caetano também falou sobre o Neymar, e outro que falou sobre o Neymar foi o Ronaldo Fenômeno, mano. Será que a seleção brasileira se planejou de acordo com a volta de Neymar, mano? A nossa ideia, estamos finalizando, porque nosso planejamento junto com o Ancelotti é enfrentarmos as diferentes escolas que enfrentaremos na Copa do Mundo, né? Então, ideia já é outubro, asiáticos, lá mesmo, muito provavelmente Japão e Coreia. Em novembro, os países africanos, porque o que acontece, Plihal? Ainda não terminaram todas as eliminatórias nas outras confederações, então nós temos que aguardar. Mas a nossa ideia é enfrentar africanos, depois em março, europeus nível A, os melhores ranqueados, e finalizaremos em junho com 1 ou 2 amistosos, dependendo do sorteio, dependendo quando que o Brasil estreia. Já nos Estados Unidos? Já nos Estados Unidos, para demais europeus de um nível... Não estando entre os 10 ranqueados, jamais a nível de finalizar a preparação. Principalmente os que jogaram lá fora, ele sempre teve muito contato, seja como adversário, ou seja também como técnico, né? Muitos. A gente sempre tem que cuidar dessa questão do chamado paizão, porque parece que é contrário a um cara que é técnico, né? Tecnicista. Parece uma pessoa muito permissiva. Isso. Sim. Além de permissiva, que não dá ênfase muitas vezes para a parte técnica. Quis dizer no sentido de aproximação mesmo. Eu entendi. E ele, pelo contrário, ele é muito direto nas informações, ele é muito direto na ideia de jogo, nos treinamentos. Por ele já ter entendido que tudo tem que ser muito rápido, ele tem que inserir as informações nos vídeos e nos treinamentos. Mas ele gosta, isso ele confidenciou para mim, ele gosta desse approach assim, individual em cada um dos atletas, independentemente de já ter trabalhado com ele ou não, para justamente fazer com que esse atleta se sinta cada vez mais à vontade naquele ambiente. Você estava do ladinho do Ancelotti na final do Mundial de Clubes? No MetLife lá? Você chegou a reparar na expressão dele quando o João Pedro fez um dos gols? A gente estava... obviamente que foi um dos... Mas ele já estava na lista larga também. Ele só saiu por lesão ano passado. Ele era um cara de observação, que aí ele sai e entra o Igor Jesus. Que agora é outro João Pedro, né? Mas você vê como que é, né? Quando o João Pedro... De azul ele fica mais bonito. Então, quando o João Pedro foi convocado pelo Dorival, falou-se muito que, poxa, como é que convoca um jogador do Brighton, time de 10ª posição na tabela? E aí vira o clamor por ele estar no... Você vai dizer, é o novo Ronaldo Fenômeno. Você vai dizer, não é o mesmo jogador. Ok, é outra exigência, ele evoluiu e tal. Mas as características identificadas e as qualidades identificadas, elas foram identificadas. Muito provavelmente ele teve com o Fernando, ele teve com o Dorival. Por isso que, assim, eu preciso registrar o trabalho desses caras anteriores. Por isso que eu volto a dizer, as dificuldades que eles tiveram, elas não foram resumidas ao campo. Eles fizeram bons trabalhos, sim. Desde o Ramon, você sabe, ele estava para disputar um Mundial Sub-20, foi chamado para treinar, né, a seleção, né? Depois veio o Fernando, quer dizer, treinando 2 equipes, o Dorival também pegando um entre-safra. Mas se o Brasil chegou a essa... Roeram o osso, como diria o outro. Se chegou à classificação da Copa do Mundo, foi muito por conta dessa base. Membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti estão aqui só para te acompanhar. Tá na hora de voltar à seleção depois de 2 gols? Meu futebol todo mundo conhece. Estou à disposição, independente de qualquer coisa. Sou um atleta, ainda me sinto bem. Então, depende só deles. Eu tive
já como coordenador de seleções. O primeiro contato foi justamente lá em Belo Horizonte, quando ele foi fazer revisão, né, da lesão dele, né, da cirurgia dele com o Dr. Rodrigo Lasmar. E fui realmente na intenção de representar a CBF e a seleção brasileira nesse acompanhamento que a gente fez ao longo do ano passado e que o Dorival não teve a oportunidade de convocá-lo, justamente por conta disso. Mas não resta a menor dúvida que ele é um expoente técnico da geração da seleção brasileira e eu acho que é meio que unânime que em ele estando em condições clínicas e físicas, a técnica é indiscutível e sempre se arruma lugar para jogador bom, né? Ainda mais jogador extra classe. A técnica é indiscutível, mesmo a gente pensando no Neymar de hoje. Eu creio que sim, Raul. Sim. Porque para que um jogador tecnicamente ele se sobressaia, quando ele tem esse potencial todo, se ele estiver bem fisicamente, não tendo nenhum problema de lesão, a questão do dom, ela se sobressai aos demais, que é o caso dele. O Juan veio te assistir hoje, ele estava aqui no Morumbi, você acha que você agradou ele? Juan. Cara, eu não preciso preparar nada pra ninguém. E como eu te falei no começo do vídeo, o Ronaldo Fenômeno também falou sobre essa volta do Neymar, mano. Confere com muita atenção aí o que ele falou e vê se você concorda. Eu falei pra ele, cara, vai no teu tempo, joga um tempo, depois sai, joga outro. Só não falei pra ele não botar a mão na bola, né? Mas aí ele aproveita e descansa um jogo, foca na recuperação, cara. Eu acho que agora, logicamente, quando o cara tá jogando, ele vai dar o melhor pro seu clube. Sim. Mas ele tem que respeitar esse planejamento de recuperação do físico dele. Eu conversei bastante com ele nesse dia, para ele ir tranquilo, para ele manter o foco, continuar treinando pra caramba, forte, ficar com as pernas muito fortes. E que o objetivo dele tem que ser a Copa do Mundo, né, cara? Ele é apaixonado na seleção brasileira, é um dos maiores craques que nós já tivemos. É o maior artilheiro. Na seleção brasileira, o maior artilheiro de todos os tempos. Passando até o Pelé. Passando até o Pelé. Então, cara, para ele ficar tranquilo e é lógico que a pressão em cima dele é muito grande também, né? E se o Neymar estiver na próxima convocação do Carlo Ancelotti, ele já precisa ser titular da seleção brasileira, mano? Quero saber a tua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários.